Oi, gente, tudo bem? Bom, para você que está acompanhando essa novela que está sobre a certidão de casamento, bom, tenho mais atualizações. Nós achamos uma pessoa que faça a tradução juramentada que é necessária para poder fazer a validação do casamento aqui no Brasil. E nisso, conversando com ela, eu perguntei se haveria a possibilidade de mudar, alterar a ordem do meu nome que está na certidão de casamento, porque lá eles não identificam o Júnior como sobrenome. E aí, na certidão de casamento, meu nome, que era Sidney Barbosa dos Santos Júnior, passou a ser Sidney Júnior Barbosa dos Santos. E se eu trouxesse para cá, eu teria que mudar também a minha documentação por conta da troca de nome. E aí eu mandei e-mail para ela, numa troca de e-mails, durou mais ou menos uns 3 dias. Ela disse que sim, porque se entende que lá a, a palavra Júnior não pertence a nenhuma parte do sobrenome, e como ele não pertence, ele sobe para ser como se fosse um segundo nome, né? Um nome composto. E aí sim, na tradução, conseguiria fazer essa troca de tirar da frente e colocar para o lugar certo. Só que, vendo a certidão de casamento, eu percebi que o sobrenome da minha mãe também estava errado. O meu pai tem Barbosa com Z e no registro do casamento, o Barbosa da minha mãe ficou com S. E tem que obedecer tudo certinho, né? Senão vai ter troca. E aí a gente vai tentar fazer com que lá na Argentina troque o Z pelo S, na verdade, para poder levar para fazer a tradução e aí modificar e fazer a tradução juramentada para poder validar o casamento aqui no Brasil. Oiê, tivemos atualização no nosso processo de adoção, mas não é uma coisa muito legal. Como nós não temos o casamento validado aqui no Brasil, o Ministério Público, a juíza pelo Ministério Público pediu que a gente regularize nossa situação dentro do país. Só que, para poder fazer a validação do nosso casamento aqui no Brasil, é necessário corrigir um problema que está tendo na nossa certidão de casamento. O meu nome é Sidney Barbosa dos Santos Júnior e lá na Argentina, como eles identificam, priorizam o sobrenome das pessoas, e Júnior não faz parte de um sobrenome, ele simplesmente diz que você tem o mesmo nome do seu pai, né? Lá eles não identificam isso como sobrenome, porque não tem no nome do pai e também não tem no nome da mãe. Com isso, eles pegaram o meu nome e pegaram o Júnior e jogaram lá para frente na certidão de casamento. Então, meu nome ficou, ao invés de Sidney Barbosa dos Santos Júnior, ficou Sidney Júnior Barbosa dos Santos. Se eu trouxer essa certidão para poder validar aqui no Brasil, eu vou ter que mudar os meus documentos, porque é de um sobrenome considerado aqui no Brasil, eu vou passar a ter um nome composto. E eu não tenho interesse em transformar nem modificar as minhas documentações. Com isso, a gente conseguiu uma alternativa para poder fazer essa alteração. Bom, nós estamos nesse aguardo de fazer essa alteração já desde quando a gente casou. Quando a gente chegou no Brasil, eu acho, ou logo assim que a gente casou, alguma coisa desse tipo, eu percebi essa questão do nome e, e que poderia dar um problema com isso. Só que, como quem tem que fazer isso é o Gabriel, porque ele precisa ter uma senha de acesso lá na Argentina, quando a gente fez um ano, a gente foi para a Argentina para poder ele fazer essas senhas de acesso, porque tudo lá é feito online. Só que, né, aquele jeitinho brasileiro feito por um argentino, tá deixando tudo para a última hora. E hoje eu fui verificar, teve atualização do nosso processo de adoção, ao qual deveria sair a habilitação. A juíza pede para que a gente regularize o documento. Então, para isso, a gente vai precisar que Gabriel, né, ele se mobilize para poder fazer essa alteração, que já está, né, desde quando a gente casou, desde maio de 2022, para a gente poder fazer essa alteração. E depois que a gente faça isso, a gente leve no consulado para que seja colocado um carimbo, né, seja traduzido, né, antes, depois leve para o consulado para ter um selo. Depois do consulado, a gente traga para cá
para minha cidade de Cabo Frio, leve no cartório, aguarde 20 dias, pague taxa com documentos também que vão ser necessários, pague uma taxa para depois de 20 dias ter o casamento validado aqui no Brasil, para que a gente possa enviar para o processo e aí esperar lá, Deus sabe quando, para que a juíza dê um parecer, aceite essa documentação, para que aí depois de uma análise seja dado a habilitação para a gente. Então, para mim isso está sendo uma situação muito chata, porque desde assim do casamento eu quis regularizar essa questão e encontrar agora nesses últimos momentos para sair a habilitação foi um balde de água fria para mim. Então, mas não tem nada que fazer, é aguardar o Gabriel fazer essa questão da modificação lá na Argentina, esperar que eles retornem com essa modificação, que ele ou a gente vá no consulado para poder fazer a validação aqui, para aí a gente mandar para a tradutora juramentada, na verdade antes do consulado, e aí com isso para trazer para cá, e aí da entrada, ter os documentos dele que serão necessários, mais os meus documentos, mais a taxa, e aí depois disso esperar mais 20 dias para validar, e aí depois desses 20 dias poder enviar para o fórum, para que o fórum coloque no processo, para que espere mais 15, um mês, 2 meses, como a gente já ficou esperando 3 meses por atualização do processo, para chegar a nossa vez de estar habilitados. Infelizmente não tenho o que fazer por um relapso, por um esquecimento, por um descaso, mas é essa a nossa atualização. Estou muito chateado, estou muito triste, mas faz o quê, né? Tudo tem sua hora e não tem o que não tem remédio, remediado está. A gente tem que buscar a solução. Obrigado pela força e vamos lutando aí para poder que a gente consiga fazer isso tudo num tempo mais hábil possível, né? Mas, enfim, não depende mais de mim.